Davi foi o rei mais conhecido da Bíblia. Ele foi o segundo rei do período monárquico em Israel. Reinou no período de 1055 a 1015 A. Código seu reinado foi marcado por guerras e perseguições, mas também por grandes vitórias e pela organização dos serviços de adoração ao Senhor. Sua história é apresentada nos livros de 1º e 2º Samuel na Bíblia. Em sua infância, Davi era um rapaz ruivo, de boa aparência e que já ajudava nas tarefas de casa. Davi apacentava as ovelhas de seu pai. Embora parecesse uma tarefa simples, Davi levava esse trabalho muito a sério, corajosamente. Ele defendeu seu rebanho de predadores terríveis, como urso e leão. E mesmo quando tinha de sair, deixava as ovelhas sob os cuidados de um guarda. Posteriormente, deixou registrado em uma de suas poesias mais conhecidas, o Salmo 23, a belíssima comparação de Deus com o supremo pastor de seu povo. Além de poeta e compositor, Davi também era um músico brilhante. Ainda bem, moço, Davi foi convidado para servir ao rei como instrumentista. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas Deus o rejeitou devido à sua constante desobediência e teimosia. Assim o Espírito do Senhor se afastou dele e ele era atormentado constantemente por um espírito mau. Saul mandou que buscassem Davi para que tocasse harpa perante ele, a fim de que sentisse alívio e ficasse livre daquela aflição. Davi assim fazia e tanto agradava ao rei Saul, a ponto de este pedir a Jessé, pai do Davi, que o deixasse ir servi-lo como seu escudeiro e músico real. Depois que Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir um dos filhos de Jessé. 1:16. Ainda jovem, Davi foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Nesta ocasião, Samuel foi até Belém ungir um dos filhos de Jessé. Quando se deparou com os filhos mais velhos, Samuel pensou que Deus tivesse escolhido um daqueles jovens fortes, de grande estatura e valentes que viu, como Eliabe, Abinadab e Samá, irmãos mais velhos de Davi. Porém, Deus ensinou uma preciosa lição ao profeta. Samuel aguardou que Davi viesse do campo para participar daquele momento ilustre. Para surpresa de todos, foi ele o escolhido pelo Senhor. Lá distante, cuidando do rebanho, Deus conhecia o coração de Davi e o escolheu para governar o povo de Israel. Um dos maiores feitos de Davi, enquanto ainda era muito jovem, foi derrotar o gigante Golias. 1 Samuel 17. Diariamente, esse valente filisteu afrontava com arrogância o exército israelita, mas nenhum soldado se voluntariou a enfrentar a fúria do guerreiro grandalhão. Até que Davi, decidido a lutar em defesa da honra dos exércitos do Deus vivo, se dispôs a enfrentá-lo. Davi reconheceu que Deus o ajudara a defender o rebanho dos animais perigosos. Ele confiava também que, da mesma maneira, Deus o livraria do gigante. Foi confiado no nome do Senhor dos Exércitos e com apenas um estilingue e uma pedra, que Davi feriu Golias. Cravou-lhe uma pedra na testa e o matou. O exército filisteu temeu ao ver seu maior guerreiro atingido e fugiu diante do exército de Israel. A vitória de Davi sobre Golias ganhou fama e também atraiu a inveja do rei Saul. Saul procurava uma oportunidade para matar Davi. Ele reconhecia que havia sido rejeitado por Deus e sabia que Davi era benquisto por todos e era o escolhido do Senhor. A cada dia temia que Davi tomasse o seu lugar na liderança de Israel, e isso o consumia terrivelmente. Davi estabeleceu uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Eles se tornaram grandes amigos e prometeram agir sempre com a bondade do Senhor, um para com o outro, apesar dos intentos malignos de Saul. Por 2 vezes, Saul tentou cravar Davi com a sua lança, enquanto este lhe tocava a harpa. Várias outras vezes, Saul convocou seu exército para capturar e matar um de seus maiores guerreiros. Foi perseguido por seu próprio sogro e líder durante muito tempo, mas apesar disso nunca intentou contra a vida de Saul
para assumir o trono, mesmo tendo muitas oportunidades para isso. Davi teve inúmeras oportunidades de ferir o rei Saul, mas não o fez. Por 2 vezes ele poupou Saul menos 1 Samuel 24:1-15 e 1 Samuel 26:1-20, mostrando com isso generosidade e temor de Deus. Davi já havia sido ungido como rei, e a cada dia ia sendo confirmado como o próximo rei de Israel. Apesar da perseguição que sofria de Saul, ele nunca cogitou matar o seu rival. Davi sabia que o Senhor agiria. Ele não precisaria fazer justiça com as próprias mãos, retribuindo ou se vingando de Saul. Acima dessas circunstâncias, Davi temia ao Senhor Deus. Ele também reconhecia que Saul havia sido ungido para reinar. Isso significava que Deus o havia separado especialmente para liderar o povo naquele período. Davi soube esperar pelo tempo certo. Após a morte de Saul e de quase todos os seus filhos em uma batalha sangrenta contra os filisteus, a tribo de Judá estabeleceu Davi como rei. Ele reinou durante 7 anos somente em Judá. Depois da morte de Esbozete, filho do Saul, Davi se tornou rei sobre todo o território de Israel. Davi reconhecia que a sua posição como rei havia sido concedida por Deus. Isso o tornava humilde e confiante no Senhor em tudo que fazia. Em seu reinado, Davi teve grandes conquistas. O adultério de Davi com Batseba. Este foi um episódio muito triste na vida de Davi. Como vemos na Bíblia, Ira Sabil, valente e temente ao Senhor. Obteve grandes conquistas contra seus opositores. Tornou Jerusalém a capital religiosa do reino, levando a Arca da Aliança para lá. Mas, como todo ser humano, Davi também teve seus deslizes. Cometeu adultério com Batseba, uma mulher casada, e após saber que esta havia engravidado, tentou encobrir o caso. Mas, como não conseguiu, providenciou que o marido, Urias, fosse morto. Este ato terrível não foi aprovado por Deus. Davi foi confrontado pelo profeta Natã e punido pelo Senhor com a morte da criança. Contudo, Davi se arrependeu, voltando-se para o Senhor. Essa era a atitude de Davi, bastante visível em muitos dos seus salmos, como no Salmo 51. Por isso, e apesar de suas falhas, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Resumo da história de Davi. Davi foi um menino pastor corajoso e valente, que amava o Senhor e confiava profundamente em Deus. Ainda muito jovem, foi retirado do pasto, do meio das ovelhas, e foi ungido como futuro rei de Israel. Davi estava destinado a coisas grandiosas, e isso começava a atrair a atenção de todos, inclusive do rei Saul, que o contratou como seu músico pessoal. Ainda bem jovem, Davi venceu ursos, leões e até o gigante Golias, pelo nome do Senhor. Mas, apesar dessa vitória magnífica, os desafios de Davi só aumentaram. Com o sucesso militar, também cresceu o ódio e a inveja de Saul por ele. Nem mesmo as doces melodias tocadas em sua harpa eram capazes de acalmar os ânimos do rei furioso. Numa ocasião, Saul lançou uma lança contra Davi, enquanto este tocava para tranquilizá-lo. De comandante do exército, Davi passou a fugitivo número 1 do rei Saul. Mesmo assim, Davi ia sendo confirmado como o próximo rei de Israel. Ele contava com o apoio e a lealdade de várias pessoas, inclusive de Jonatas, seu melhor amigo, e de Mical, sua esposa, ambos filhos do rei Saul. Contudo, o ódio de Saul só aumentava porque sabia que Deus passaria o trono de suas mãos para Davi. Passado algum tempo, depois da morte de Saul e de seus filhos, Davi se tornou rei de Israel. Com a ajuda de Deus, obteve grandes conquistas. Conseguiu trazer de volta a Arca da Aliança de Deus, que havia sido levada pelos inimigos. Também conquistou a cidade de Jerusalém e a fez capital do reino. Porém, como era esperado,
as batalhas também continuaram em sua vida. Lutas com diversos inimigos pessoais e do país. Mas a pior de todas, Davi teve que travar consigo mesmo. Como tudo se humano. Davi também estava sujeito a falhar. E, infelizmente, ele cedeu à tentação do abuso do poder e da libertinagem, o adultério com Batseba. E depois, a tentativa de encobrimento da gravidez, culminando no assassinato de Urias, foram as piores derrotas de Davi. Contudo, ele se arrependeu profundamente, voltando-se para Deus. Davi teve outras batalhas travadas com seus próprios filhos, mas em tudo Deus era com ele. No fim de sua vida, Davi preparou seu filho Salomão para ser seu sucessor. Além disso, fez todos os preparativos para a construção do templo do Senhor. Davi morreu depois de reinar sobre Israel por 40 anos. No Novo Testamento, Jesus é também conhecido por filho de Davi. Isso porque sua ascendência remonta a Davi, essa figura polivalente e impressionante dos tempos antigos. Davi, mesmo sendo um dos reis mais conhecidos de toda a história de Israel, louvava e cria que viria o Rei dos Reis, aquele que governará eternamente, Jesus Cristo.